vocês, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, só pra gente compreender algumas coisas. Existe um treinador muito famoso, e eu gosto muito dele, que é o Sérgio Bertolucci, perdão. E ele estava num canal antes, chamado Extreme 21, que é um canal que fala de atividade física, né? Bem coisa ariana. Ele é bem coisa Áries com Capricórnio. Eu não vejo ele com elementos da terra, com elementos, por exemplo, da água. Ele é realmente. Ele deve ter um meio céu aí, Áries, ascendente em Áries, um Marte em Capricórnio, né? O cara é. Se você quer motivação para você ter disposição física, é com ele mesmo. O cara é autoridade nisso. Acho isso muito bacana, né? Que é isso que as pessoas reconhecem, né? Socialmente falando, é um cara que coloca você no eixo, na questão da atividade física. Olha que interessante isso. Lembra que eu falo? Então ele pode ter um meio do céu em Áries. Pode ter um meio do céu em Áries, com certeza. Lembra que eu falo que cada pessoa vai ser reconhecido, né, uma autoridade em alguma área da vida. E eu vou trazer para vocês uma coisa que é super importante. E o que acontece? No Extreme 21, a luz do canal era ele. Tinha ele mais outros treinadores, mas ele era o cara. Ele era a luz do negócio. E começou lá, uma vez eu vi a entrevista dele, teve uma das questões que ele não concordou, né? Ou seja, valores. Então o cara é muito íntegro e realmente ele passa isso, uma questão íntegra. Valores que ele não concordava, ele saiu do Extreme e abriu o próprio canal dele. E agora ele vive, né? Ele com a família dele. A família dele toda é atividade física, né? Gosto muito da personalidade dele. É uma personalidade que eu gosto muito, que é agradável a mim. E olha que interessante, né? O que aconteceu? Nos últimos vídeos do Extreme 21, as pessoas começaram a perguntar: cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? O que acontece? Esse canal do Extreme 21, ele é gigante, ele é muito grande, ele tem mais de 2 milhões. E o que vai acontecer? Muita gente acha que ainda o Sérgio tá no canal. E vocês vão perceber, com o tempo, tem que dar mais ou menos um ano aí, um ano e meio, que o canal vai começar a definhar. Ele vai começar a cair. Porque é isso que eu falo, gente. Isso eu ensinei, eu trago isso até no curso de astrologia. Gente, cada um precisa ter sua luz e não pode se apoiar na luz do outro. Então, ou seja, o canal, ele era apoiado na luz do Sérgio. A partir do momento que o Sérgio sai, o canal vai começar a decair. Só se entrar uma outra pessoa que também traga. Mas isso eu acho muito importante pra gente entender. É muito importante. O mais interessante da postura do Sérgio é que ele em nenhum momento ficou perdendo tempo, gente, de querer tirar todos os vídeos dele do canal, do Extreme. Ele não. É isso que a gente tem que entender. Quem tem luz não fica perdendo tempo com determinadas coisas. Não, eu tenho luz, eu vou aqui fazer, abro o meu caminho. Não vou, sabe, gente, quem tem luz não fica perdendo tempo de ficar querendo tirar dinheiro do outro. Não, não. Quem tem luz abre o próprio caminho. E aí ele abriu um próprio caminho e ele tá crescendo de novo. Por quê? Porque a luz tá nele. A luz é ele. Luz essa que está vinculado com essa questão da atividade física, que é super importante, né? Eu gosto muito que, apesar de que, né, ele pauta muito essa coisa do condicionamento. O condicionamento é maravilhoso, é super importante, mas também a vida não é só isso, né? A vida tem outras áreas também. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? E aí a gente traz de novo, que a gente precisa ver, exemplo, às vezes no nosso mapa astral, os nodos lunares. Eu preciso ver no mapa astral os nodos lunares, né? Então, pessoas que têm nodos lunares em signos de ar e fogo, né? Em casas de ar e fogo também, precisam estar antenadas a isso. Como é que eu tô falando isso? A gente sempre tem que entender, e eu vou trazer vou trazer um casal para vocês que eu já falei sobre isso. Você pega Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Os dois têm luz, gente. Os dois têm luz. Nenhum precisa viver da luz do outro para que possam ser vistos, né? E juntos eles multiplicam, unem luzes.
Isso que eu acho mais importante, da gente sempre entender isso quando a gente fala de casal, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de grupo, de parceria, né? Quando a gente fala de algo que é harmônico e aí tem equilíbrio entre as luzes. O que é luzes? É aquilo que eu vou oferecer no mundo. Tem um equilíbrio. Nenhuma pessoa se sobressai à outra, né? Então, há um equilíbrio, existe uma harmonia, né? Onde todo mundo está no mesmo nível. Então, isso é importante. Sabe para quê? Para que não ocorra desarmonias, desequilíbrios, para que ninguém fique ofuscando um ao outro, né? Se eu, por exemplo, pegar uma lâmpada, se eu pegar uma lâmpada de estádio, colocar do lado de uma lâmpada de casa, você acha que a lâmpada da casa vai ser vista? Não vai ser vista. Não vai. A lâmpada do estádio é muito mais forte, gente. Então a lâmpada do estádio, ela só pode ficar com quem? Com alguém que é a lâmpada de estádio. Por quê? Porque aí ninguém vai ofuscar, uma vai ver a outra. Então a gente tem que saber o quê? Qual é a nossa luz? Primeira coisa, preciso saber qual é o tamanho da minha luz, sabe? Qual é o tamanho da minha luz? Qual é o tamanho? Que é exatamente isso. Qual é o tamanho da luz do estádio e da luz de casa? É diferente. E aí as pessoas precisam aceitar, aceitar o tamanho da luz. Marcela, mas eu posso expandir a minha luz, que é uma luz de lâmpada, e chegar na luz do estádio? Pode, você pode expandir. Mas você está fazendo o quê? De dentro para fora e não usando a luz do outro para você aumentar a sua luz, né? Que isso acontece bastante. E vocês podem perceber. Vocês podem perceber em vários. Por exemplo, outra questão, por exemplo, Friends, tá? Vou trazer aqui. Os personagens principais. É isso que eu falo, é a questão da pessoa ser única. Todos ali dos Friends, querendo ou não, ninguém, se vocês podem perceber, eles têm uma luz parecida. Ninguém ofusca a luz do outro, né? Ninguém ofusca a luz do outro. Tipo, eles têm uma luz parecida, assim. Eles são. É bem calibrado. Tanto é que se sair um personagem. Eu tô trazendo Friends pra ficar fácil, tá, gente? São analogias pra gente viver na vida prática. Se sair um daqueles personagens, é muito difícil alguém substituir. Não existe substituição para aquilo que é único. Não existe substituição para aquilo que é único. Mas como é que eu faço para que aquilo seja único? É eu expressar a minha verdadeira luz. Eu acho isso muito importante. Eu expressar a minha verdadeira luz. Por isso que aí não dá pra gente copiar das pessoas. Porque se eu copio das pessoas, eu vou ser o quê? Eu vou ser substituível. Você é substituível. E a gente tem que entender que nós somos seres únicos e não podemos ser substituídos. Cada um com a sua, né, linguagem, cada um com a sua expressão. O que a gente tem que fazer? Tem que encontrar qual é a minha expressão. Qual é a minha expressão? Então, isso é muito importante. E como é que a gente sabe que uma pessoa ela não é substituível? É aquela pessoa que a gente lembra. Geralmente é aquela pessoa que a gente sempre vai lembrar, né? Nossa, meu, tinha momentos únicos com aquela pessoa. Momentos únicos com aquela pessoa. Aquela pessoa falava coisas que só ela falava. Aquela pessoa fazia daquele jeito que só ela fazia. Sabe? Que existe realmente uma diferenciação. Que aí eu trago para vocês um exemplo fácil, fácil, que eu já falei aqui, né? Mas pra gente trazer de novo, porque às vezes a gente repete alguns ensinamentos, é para assimilar mesmo. Pega lá, pega 5 pessoas, dá o mesmo tipo de macarrão e o mesmo tipo de tomate. Tudo igual, tudo igual. Ou seja, a matéria-prima é igual. Vocês vão perceber que cada pessoa vai se expressar de um jeito diferente. E a que tiver mais coragem de fazer algo diferente é ela que vai se destacar. Vai ser ela que vai destacar. Você vai perceber que vai ter muitos macarrões, tá certo? Parecidos, parecidos. Por exemplo, assim, como é que a gente pode entender isso? Exemplo, lanches que são muito parecidos, não tem algo diferente. Tipo, nossa, meu, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente, né? É isso que eu tô querendo trazer para as pessoas, né? E aí tem aquele macarrão que você come, opa, que você até para. Aquilo que você para e fala, opa, aqui tem uma coisa diferente aqui.
né? Uma coisa que é singular, que é da própria pessoa, que é da própria pessoa. Que aí, gente, a gente entra que só você pode ser isso. Eu não posso ser isso pra você. Nem sua tia, nem seu tio, nem seu cachorro, nem seu papagaio, nem ninguém. Só você pode ser você, né? Naquilo que é único e que e diz respeito a você. Eu acho isso bem interessante porque isso fala da questão de ser ousado. Ser ousado não é uma pessoa arrogante. Ser ousado é ter essa capacidade de, cara, ninguém nunca fez isso, mas eu vou fazer. Tô achando aqui, sentindo, vou fazer isso aqui. Vou fazer desse jeito aqui, né? Isso é ser ousado. E todas as vezes que a gente é ousado, a gente começa a ser único, né? Ousado, nossa, aquela pessoa é ousada, né? De falar aquilo, de fazer aquilo. Que ousadia. Nossa, né? Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia que todo mundo, esse dia foi muito legal. Todo mundo fez bolo de cenoura com chocolate. Bolo de cenoura com chocolate. Bolo de cenoura com chocolate. Na época, gente, eu não trabalhava com astrologia, na época eu tinha acho que 20 anos. Né? Mas eu já sabia que tinha algo diferente em mim. Porque eu era a única criança da casa, por exemplo, que com 15 anos de idade eu já tentava fazer essa implementação de uma alimentação mais natural, de reciclagem. Eu já fazia isso desde pequena, mas eu não sabia muito, né? Eu ia muito pelo meu interno. Eu lembro até hoje que com 17 anos, 16 anos, eu era muito da atividade física. Muito da atividade física. Sempre fui muito ativa. E com 16, 17 anos, eu comecei a não querer mais tomar leite, a não comer mais carne, mas eu não sabia de onde vinha. Eu não era influenciada externamente. Eu acho que isso é o mais bonito. Quando eu vejo a minha história, eu não era influenciada externamente, eu era influenciada internamente. Algo me dizia, não é para comer mais carne. Algo me dizia. Então, com 17, 18 anos, eu já comecei esse processo. Algo sempre me dizia. E algo sempre me dizia, come fruta. Come fruta. Era fruta, fruta, fruta. Eu sempre fui da fruta. E até hoje é assim. Então, exemplo assim, eu sou a pessoa mais diferente da minha casa. Eu sou a pessoa diferente. Tipo, diferente. Diferente. Muito diferente. Diferente das minhas irmãs. Diferente. Por quê? Porque eu fui seguindo esse interior. E aí eu lembro que todo mundo fazia aquele bolo, né? De cenoura com chocolate. E um dia, eu cheguei e falei, por que que a gente não faz um bolo de chocolate, com a massa de chocolate, e um brigadeiro de cenoura? E eu fiz. Todo mundo ficou assim, ó. Aí todo mundo achou estranho, entendeu? Então aquilo que não é o comum é estranho. E eu falei, eu só mudei, né? E ficou uma maravilha, ficou uma delícia. E todo mundo queria o quê? Experimentar o meu. Por quê? Porque o meu era diferente. Aquilo que é mesmice, todo mundo já sabe, gente. Todo mundo já quer. Então é por isso que a gente tem que entender isso. Não tenham vergonha nem medo de serem vocês, né? Não tenham vergonha nem medo de serem vocês. Porque vocês vão estar sendo vocês. E ser a gente é a coisa mais legal que tem, né? Ser a gente pra gente. Ser a gente pra gente. E quando a gente é a gente pra gente, a gente contribui. Aí sim, é que é eixo, leão e aquário. Aí sim, verdadeiramente eu contribuo para a transformação social no mundo. Aí eu contribuo. Gente, fazer transformação social gritando, xingando na rede social, isso não é transformação social. Não é transformação social. Isso aí pode ser qualquer coisa, mas mesmo transformação social é isso. Vamos trazer um exemplo? Gandhi. Gandhi chegou e falou assim: eu vou fazer uma revolução e eu vou libertar a Índia, mas vai ser através do pacifismo. Pronto. Ele fez uma transformação. Por quê? Porque a luz dele, porque a luz está relacionada com os valores, né? Porque os valores deles, o valor dele era espiritual. E para ele, a violência, a imposição, querer brigar e pelar, não era por esse caminho. E ele conseguiu fazer o quê? Outra pessoa, Pat Adams, outro ser também único. Você encontra outro Pat? Você não encontra outro Pat por aí. Pat Adams, gente, olha o que ele fez, uma revolução, né? Dele entender que muitas vezes a doença está vinculada com o quê? Com a falta de alegria. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei no GRAC, que é um hospital, já falei isso várias vezes, né? Um hospital infantil. E tinha coisas lá só que na época eu não tinha tanta coragem, né? Na época eu não tinha tanta identidade comigo mesma. E eu não gostava de fazer o que era para ser feito. Eu não gostava. Era um conflito, gente. Era um conflito gigantesco. E aí o que eu fazia? Eu levava o meu chapéu
do Mickey, levava vários acessórios. E eu fugia. Eu fazia uma sabe? E ficava onde? Na brinquedoteca. E eu ficava lá, tipo, entrando, fazia um monte de coisa que não era pra fazer. Mas por quê? Porque eu tava indo pelo meu coração. Só que o que que acontece? Eu fui várias vezes o que? Repudiada, já levei muitas broncas. Porque existe uma resistência no mundo da gente fazer algo que é diferente. E antigamente eu chorava muito, né? Porque eu achava, isso é uma coisa até importante a gente falar, eu achava que as pessoas tinham que. As pessoas iam entender. Não entendem, gente. Não entendem. Teve um dia que eu lembro até hoje que eu me descabelei, assim, que eu chorei mesmo. Que eu olhei, tava num contexto pessoal e eu falava: gente, vocês estão acostumados de ver rio poluído, de viver nessa desordem que são as grandes cidades. Então eu tentava falar para as pessoas e as pessoas não. Por quê? Porque elas estão acostumadas. E o que que acontece? Toda pessoa que tenta e que consegue abrir caminho no começo, vocês podem ver a história de todos, vocês podem pegar. Quem tenta fazer algo que é novo, ela vai levar e vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Ela vai pagar um preço. Ela vai pagar um preço. Mas ela está fazendo isso o quê? Pelo bem da própria humanidade. Pelo bem da própria humanidade. Ela paga um preço, as pessoas, e geralmente essas pessoas vão sozinhas. Só depois de um tempo é que as pessoas falam: putz, agora eu entendo o que você está fazendo. Só depois de um tempo, eu entendo o que você está fazendo. Mas no começo, ela geralmente está sozinha. No começo não tem gente apoiando ela não, né? Dependendo aí do grau de consciência, né? Dependendo do tamanho da luz da pessoa. Eu acho isso mais importante, né? Eu lembro até hoje quando eu comecei a realmente a assumir que eu não comeria mais carne. É desafiador, assim. As pessoas ficavam, você vai ficar. É bem isso mesmo. Vai ficar doente, ser maluca, ser louca, né? E é isso. Então, assim, você paga o preço. Então, a gente paga o preço dentro da família, a gente paga o preço às vezes na sociedade, a gente paga o preço. Mas é melhor a gente pagar esse preço e libertar a gente. E automaticamente isso vai estar registrado na história e vai ajudar os outros a terem coragens também de se libertarem. Porque é o que acontece agora. A gente precisa aprender a se libertar. A libertar de tudo aquilo que é acomodado. E aquilo que está acomodado está totalmente em desordem com as leis da natureza. Está em desordem. Uma pessoa que consegue ter harmonia com outra, ela tem harmonia com a natureza. Quem não tem harmonia com a natureza, não tem harmonia com a sua própria natureza. E nós não somos aquilo que achamos que somos. A nossa natureza, ela não é daqui. Buda já dizia: venha para o mundo, mas não fique no mundo, né? Passe pelo mundo, mas não fique no mundo. Ou seja, muitos, infelizmente, estão corrompendo ainda sua alma, seu coração, estão perdendo a luz, não estão conseguindo caminhar, não estão sabendo para onde ir, porque está faltando luz no coração. E quem dá isso é a coragem. Coragem. Coragem de agir e coragem de afirmar e de ser aquilo que é para ser.